Pai, hoje eu falo, Bom, né? Oi, Thaís. Bom dia a todos. qual o texto que nós vamos ler hoje, Felipe? É a Direção da Cura? Ô, Simil, o Nazar e eu, a gente pensou que a gente vai continuar com o texto do Antônio Carlos. Ah, Aí, é? é, eu vou até compartilhá-lo aqui, porque eu acho que a gente conversou bastante, mas tem coisas ainda interessantes nele para a gente pensar. Eu Sim. pensei em mais pontos para a gente poder se ancorar no texto e retomar. E Se eu soubesse, eu teria preparado mais coisas. Eu já li esse texto várias vezes. Ele é muito bom. ah, eu estou contando com sua memória, seu inconsciente vai manifestar aí, com certeza, essa Vamos lá. memória do Porque essa aqui texto. Eu aposto nele, seu meu. você sabe por quê? Eu levantei muitas questões, né, a partir desse texto. Porque eu tinha falado com o Antônio Carlos, que até ia escrever para ele no privado, pontuando algumas questões, mas eu acabei não fazendo. E o que acho que fez falta é a questão do superior, porque tem tudo a ver com o tema dele, né? Quando ele fala dessa questão do além do princípio do prazer, tem tudo a ver com o superior, né? Que é a questão da pulsão de morte. Então, da computação, repetição e assim por diante. Enfim, eu tenho muita. Vamos lá, eu estou com o texto aqui, estou esperando, então. Estou compartilhando aí para vocês, eu estou compartilhando que eu acho, Simil, que vai acabar, enfim, acaba entrando nessa questão do superior também, para a gente pensar. Uhum. Eu acho que a partir aqui desse parágrafo, e um pouco mais, que é o final aí da página 3. Final da página 3, né? Deixa eu ver aqui. No entanto, o Qual problema é texto? Qual texto, o Felipe? mesmo, Tereza, do Antônio Do Antônio Carlos. Carlos. Do Antônio Ah, Carlos. tá. Tudo bem. No, Desse modo, né? é, Sim? não, no entanto, em problema Ah, tá. econômico do masoquismo, a partir da constatação de uma tendência masoquista na vida pulsional, a partir Espera aí, dele. espera aí. Vamos lá. Nesse sentido, se perguntar se operação para fazer. Espera aí. Bom, achei aqui. No entanto, o papel econômico do masoquismo, não é isso? Isso, isso. Peguei aqui, essa é a página 2. É a Isso. segunda página. Porque eu vou aguardar mais 3, 2 minutinhos, ver quem chega mais, para a gente começar, porque eu acho que vale a pena a gente ler, retomar o texto mesmo, ainda mais que o Antônio Carlos não está aqui, e ir articulando, é, enfim, pelo menos para mim, dois pontos. Eu ainda subdividi esse final aqui em dois, eu pelo menos, né? Assim, em duas questões que eu acho que abririam para a gente trabalhar, não sei se hoje ou ainda até mais uma. Uma que eu recortei, a gente vai voltar aqui para o texto, é que ele vai falar de que o próprio Freud reconhece não ter dado atenção, né, na sua elaboração, para isso que ele vai chamar da destruição e Sim, da agressividade pura, digamos assim, de algo que ele não coloca associada à libido. Então, eu achei isso interessante. A gente vai ler aqui. E aí eu fiquei pensando brevemente se não seria justamente nisso que algo do social, de um discurso social dessexuado, digamos assim, né? Que não deixa de fazer marca na constituição subjetiva. Eu pensei isso porque se a gente pensa no investimento libidinal, no Eros, muito a partir desses outros primordiais, né?
no que acontece no privado de uma vida do doméstico. Eu tenho pensado nesse significante também. Isso que o próprio Freud faz alusão a algo de destruição e agressivo puro, não vinculado à libido, né? Enfim, de que poderia estar por aí, no discurso social Mas que aí tem a sexuação. é Enfim, interessante, é interessante você levantar essa questão, mas eu leio de uma outra maneira. Mas, enfim, vamos, não sei então, se já vamos estão. trabalhar. Vamos É, trabalhar. eu leio porque uma coisa que ficou obscura e que você, inclusive, não concordou muito com o que eu falei, que na verdade não foi eu quem falou, foi Freud quem falou, né? Que a partir do texto dele, além do princípio do prazer, quando ele propõe a pulsão de morte, uma nova descrição das pulsões, né? O Freud fala que as pulsões são fusionadas, fundidas. Ele fala de fusão das pulsões. É esse significante de fusão que você não gostou muito, parece que a Teresa também não. Mas que, na verdade, eu reli Freud, eu tive o cuidado de fazer isso, e ele fala claramente nisso, inclusive no ego e no id, quando ele descreve o supereu, ele diz assim, que no supereu, a experiência, a essência do supereu é justamente essa desfusão pulsional, essa separação entre Eros e Thanatos, onde há uma cultura pura da pulsão de morte. Daí essa história do supereu, do imperativo do gozo. É por isso que eu queria trazer para a discussão desse texto do Antônio de Carlos, que é muito bom, a questão do gozo, que ele não aprofundou essa questão do gozo, né? Então, Faz toda a diferença na teoria lacaniana, a questão do gozo. Simil, ele vai falar sobre a fusão aqui no texto, e aí a Sim. questão do gozo, que seria outra parte, porque aí o Antônio Carlos vai concluir o texto trazendo para a possibilidade do gozo não todo, né? Que ele vai falar do Pois é, o feminino. gozo E feminino. aí Sim. é o segundo ponto que eu pensei para a gente ainda trabalhar sobre esse texto. Então, esse primeiro, voltando para essa hipótese de algo do ser ligado à destruição e à agressividade, que o Que é a Freud, pulsão de morte. não sei, porque o Freud reconhece não estar ligado à libido, e ele reconhece não ter dado atenção a isso. Ele Então, diz que a no pulsão de primeiro morte é momento, muda, vai falar que até a da pulsão de morte é muda, dessexuação. que a agressividade sádica é uma das formas da manifestação da pulsão de morte. Então, Só mas que aí ele no vai dizer, sadismo, a pulsão de morte ainda está libidinizada, né? Não está pura. ele, Mas, ele, mas, é, ele também, mas a agressão. e tem uma coisa que ele vai dizer aqui no texto, que aparece como amálgama, um Sim, amalgamento, mas o Freud aparecer como não significa que esteja fundido. Eu acho que é justamente aí que a gente pode pensar, onde a gente pode convergir divergindo. Algo que se aparece como não necessariamente é. Eu acho que da mas isso é uma clínica, leitura do Antônio Carlos. principalmente, é que a gente vai ali, o que aparece como uma primeira demanda, por exemplo, trazendo mesmo para a clínica, né? Não necessariamente é uma verdadeira a demanda em si, né? Enfim, eu acho que é por aí também. Temos aí João e Tereza, Simil, vamos escutá-los e aí vamos começar a ler também. Bom dia a todos. Eu acho que no encontro passado, o Semil suscitou essa questão da fusionalidade pulsional,
E eu acho que foi a Tereza que falou, eu não me lembro, que a fusão fazia um. Quer dizer, se você tem um processo fusional, você automaticamente vai ter que concluir que esse processo resulta numa amálgama, né? O que o Sim. Simil está trazendo da fusionalidade pulsional, eu acho que o que o Freud colocou, porque o que o Lacan coloca é um pouco diferente, né? Ele vai falar da pulsão de morte englobando a parcialidade dos objetos, parcialidade objetal, né? Englobando todas as outras pulsões. Mas eu acho, Simil, que isso é relativo se a gente olhar para a questão do circuito pulsional. Porque se a gente parar para pensar, o Lacan, quando ele vai desenvolver, por exemplo, a figura do toro, né, das voltas da demanda a partir da pulsão, ele vai deixar bem claro que ele está fazendo uma espécie de destilação desse processo, né, que estão englobados ali o desejo, a demanda, a necessidade, depois o gozo e o objeto A. Então, assim, essa fusão, há uma fusionalidade e há uma desfusionalidade, senão a gente não tinha nem como analisar e nem como pensar em Eros e Thanatos. Né? Ele, inclusive, é o que eu disse, o Freud fala que há situações clínicas em que há essa desfusão, e ele dá um exemplo da melancolia, né? Isso. Da neurose obsessiva. Muitas vezes, por isso é que o Lacan define o superior como um imperativo de gozo, porque é só pulsão de agressão. Não tem mais nada do que além do gozo, não passa pelo Édipo. É um circuito, passa ao largo do Édipo, digamos. Porque há uma diferença em Freud entre supereu e ideal do eu, ele confunde. Lacan é que Isso. define Exatamente. porque o ideal do eu seria o lado amoroso do superior, a meu É a ver, na minha lei. leitura. É a lei. O Sim, ideal do eu é lei. sim, Inscreve o sujeito, né, no campo das trocas simbólicas. Então, ao sim, mesmo tempo, barra, né, a possibilidade do sujeito ser reintegrado pelo outro materno. É isso que sim, ele coloca, né? sim, Por isso que tem valor de corte também. Outra leitura que você pode fazer. É um corte no quê? Na possibilidade de um gozo infinito, se a gente quiser dizer. Então, o sim. gozo é limitado também. O acesso Limitado ao enquanto gozo gozo é fálico, né? limitado. Não, O Limitado João enquanto terminou gozo de fazer a fálico. exposição dele, João? Você terminou? João, Paulo, Desculpa, eu não ouvi. você terminou de falar o que você tinha para Terminei. falar? Tereza, eu queria te perguntar uma coisa. Eu vi uma leitura, posso perguntar, aproveitar? Pode. Porque eu vi uma leitura que eu achei, a propósito do que o Simil falou, eu não me lembro de quem foi, mas foi de alguém de gabarito, de peso, falando que o ideal para o Lacan, o ideal de eu seria a antessala do super-eu. Eu discordo Sim, completamente. Eu acho que Não, olha só. eu acho que isso tudo é concomitante. É como pensar em alienação e separação, sabe? Não tem um momento eu penso assim. Eu queria saber sua opinião, Tereza. Então, é mais do que uma opinião, é até o que a gente vem estudando aqui e em outros autores, né? A Marta Gerês, ela fala de duas instâncias do supereu. Um supereu que exatamente. é estrutural, né? Supereu estrutural, que tem a ver com o próprio processo primário, e um Com a herança supereu, do isso, né? isso, e Herança um do isso. supereu que é herdeiro do complexo de Édipo. Esse Exatamente. supereu que tem a ver com o processo secundário, portanto, a experiência edípica do sujeito, ele, é, ele vem recobrir, ou melhor, ele vem dar um sentido para aquilo que não tem sentido, porque o superior estrutural não tem sentido algum. Ele é da Exatamente. ordem mineral, é batida, né? A É um lei corte. insana. Exatamente. Então, assim, como é que eu entendo essa questão? Eu entendo o supereu ligado à questão do ideal do eu, porque o que está em jogo no ideal do eu é a constituição do traço unário. O traço Exatamente. unário, ou seja,
é uma fusão, é o que a gente estava conversando há pouco. É uma ligação. Por quê? Porque esse traço nário ele é retroativo, né, ao que se considera como a batida do significante, mas um significante desprovido completamente de sentido, S1, se a gente quiser. Ao mesmo tempo, né, que aí, da primeira identificação real ao outro real, o que você tem? Você tem a identificação ao amor do outro. O amor em si não como Freud fala, inclusive, né, quando ele vai trabalhar lá no Eggweed, o amor ao pai, que é isso que ele coloca, o pai aí não é a figura do pai. O pai aí é essa diferença, né? Que está em jogo aí a diferença. Ser, não ser, né? O que se instaura aí? Ser conforme o significante. Mas essa é a primeira batida. Então, o ideal do eu, ele exige o assujeitamento do sujeito às regras do jogo simbólico. A regra é muito ruim. As trocas simbólicas. Ele tem que se assujeitar a esse significante. Inclusive, ele tem também um valor de recalque, né? Exatamente, exatamente. E imediatamente você está na terceira identificação. Essa é a segunda identificação. Identificação simbólica, porque é a instauração do sujeito no campo do simbólico, a um outro que é real. Porque para o bebezinho, a criança pequena, esse outro é real. Ainda não há, ele ainda não se apropriou, né, do campo da fala e da linguagem. Ele está inscrito. É diferente de se apropriar. Ele precisa de um tempo lógico e cronológico também para ele se apropriar. A terceira identificação, aí é que as coisas acontecem. A identificação histérica ao outro. Vejam bem, nas três identificações, essas três, o outro é sempre real. O outro não tem cara, o outro não é pessoa, o outro é função. Isso é muito importante da gente entender. Então, a terceira identificação, também chamada identificação histérica, é aquela que instaura a fantasia originária. A fantasia originária, o sujeito não tem acesso. É o que separa o sujeito do objeto. Aliás, a divisão subjetiva é essa barra do objeto, que é esse resto metonímico do que teria sido, porque só teria sido, o desejo do outro, que vocês quiserem chamar de desejo da mãe, tudo bem, mas eu gosto de chamar de desejo do outro. Por quê? Porque é substituído pelo significante. O significante qual? O significante nome do pai. Tereza, Diga. Então, quando você falou do traçunário, eu sempre penso que eu não gosto de pensar que uniu, mas eu penso que agrupou, porque o unário ele é um conjunto. É um Não, conjunto de traços. é um conjunto de traços agrupados, O Lacan chama de mas não fundido. Não tem diferença. É o enxame. Não é fundido, até porque... Não é fundido, mas ele constitui unário, uma unidade. Unário. Isso está no seminário da identificação. Que é o S1. É só essa questão que quando a gente fala unário, não é fazer é fazer um agrupamento. É fazer um. É fazer um. É fazer um. É fazer um. Mas o um é múltiplo, entendam. O um não é uma coisa única. O um como é que eu posso dizer? Eu vou pegar o seminário da identificação, achar, para dizer exatamente a definição que ele dá do um. É porque o Lacan ele fala do traçunário como menos um. Ele fala das voltas da demanda, no seminário 9, ele fala das voltas da demanda surge, se instala o traçunário que ele define como menos um, que seria aquela volta excedente. Mas o menos um é um.
Porque É teologia, exatamente. Menos um é um. porque terão certos significantes, digamos assim, que vão se agrupar, que poderão se agrupar num conjunto um, mas que também só poderão ter esse atributo a partir da existência de ao menos um que não seja, que Claro! Só um segundo, eu não sei se procede, mas esse Vou pegar o S1, seminário da identificação. esse S1, os autores colocam S1 mais S1 mais A, porque esse S1 mais A ele funda no concatenamento dos significantes um subconjunto vazio. Sempre ele vai fundar esse buraco. Esse livro Os Discursos e a Cura, a moça trabalha um capítulo sobre isso. Só na psicose que não acontece isso. S1 mais A. Exato. E outra coisa também, porque aí a Teresa disse muito bem a questão do supereu estrutural e do herdado do complexo de Édipo. E aí, quando a Teresa foi falando, a gente acaba falando muito do supereu herdado pelo complexo de Édipo. Se a gente está falando desse outro primordial, da mãe, da função materna, necessariamente é esse supereu herdado do complexo de Édipo. E é justamente aí que eu trago, talvez, para essa impulsividade, assim, aqui, ó, os impulsos puramente destrutivos, né? Estou aqui lendo o que está no texto aí para vocês, que eu estou compartilhando a tela. É justamente isso que é o estrutural, que ele não é o herdado pelo complexo de Édipo. Então, Exatamente. Vem do pulsional, vem do pulsional. Aqui que ele é herdeiro do isso. Repete, e aí ele coloca até aqui na nota, que eu achei fantástico, que se repete a refeição totêmica. A refeição totêmica, ela não é libidinal. Ela não é uma herança do complexo de Édipo. É onde eu trago essa dimensão para a gente pensar na clínica e no social, de onde é que vem o lugar, por exemplo, da injúria, o lugar, por exemplo, do que chamamos hoje de discurso estrutural, e que comparece muito numa lógica, principalmente no psicótico, né? na alucinação verbal desses significantes, dessas palavras, que também constituem o sujeito, não só o supereu herdado do complexo de Édipo. Então, assim, eu pensei por aí também, porque O Freud, essa questão da herança do complexo de Édipo é a teoria freudiana do supereu, né? Que ele confunde supereu com ideal do eu. Quer dizer, Lacan consegue fazer esse esclarecimento quando ele propõe que o supereu a herança não só do complexo de Édipo, que é uma estruturação do sujeito, né, na relação com o desejo do outro, e o que sobra disso aí, o que não passa por isso aí, que contorna essa experiência edípica, que não passa pelo Édipo, vem direto do pulsional, vem direto do real. Ele vai dizer o que o supereu, a natureza do supereu, é real, porque ela vem diretamente da pulsão. Daí a questão do gozo. Porque estou insistindo nisso, porque Posso trazer aqui o que está na lição de 13 de dezembro do Seminário da Identificação, quando ele vai falar das 3 identificações. Vocês querem ouvir? Vamos. Ou vai atrapalhar o raciocínio de vocês? Ele está falando
do texto de Freud, quando ele trabalha a questão do Einziger-Such. Aí ele vai dizer, olha só, ele fala do grego, né? Ele diz, é por intermédio da unidade que cada um desses seres vem a ser dito um. O advento no dizer dessa unidade como característica de cada um dos entes é designado, ele vem do uso da blá, 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 que está em grego, que não é nada mais que o traço único. Aí ele vai dizer, se identifico essa função do traço unário, se faço dela a figura desvelada daquele Einziger-Such, da identificação, onde fomos levados por nosso caminho no ano passado, apontemos aqui, antes de avançarmos mais, e ele está falando, portanto, do seminário 8, né? Que esse é o 9, seminário da transferência, né? Ele diz assim, apontemos aqui antes de avançarmos mais e para que vocês saibam que o contato não é nunca perdido com aquilo que é o campo mais direto de nossa referência técnica e teórica a Freud. Aí ele vai falar mais uma coisa, ele diz assim, é exatamente na conclusão da definição da segunda espécie de identificação, que Freud chama de regressiva, tanto, que era o que eu estava falando, tanto quanto está ligado a um certo abandono do objeto, que ele define como o objeto amado, porque na primeira, foi como eu disse, identificação ao amor do pai, né? É sempre, em algum grau, ligado ao abandono ou à perda desse objeto que se produz, nos diz Freud, essa espécie de estado regressivo, de onde surge essa identificação que ele sublinha com alguma coisa que é para nós fonte de admiração, como cada vez que o descobridor designa um traço garantido de sua experiência, do qual pareceria, à primeira vista, que nada precisa que se trate aí de um caráter contingente. Aí ele vai dizer, da mesma forma, não justifica, senão por sua experiência, que nessa espécie de identificação em que o eu copia na situação, ora o objeto não amado, ora o objeto amado, mas que nos dois casos essa identificação é parcial, claro, nunca é completa, né? Altamente limitada, mas que é acentuado no sentido de estreiteza, de encolhimento, que é nur einen, Einzigen-Such. Apenas um traço único da pessoa objetalizada, que é como o Ersatz, tomado emprestado da palavra alemã. Aí ele vai dizer, só mais um pouquinho. Pode, portanto, parecer-lhes que abordar essa identificação pela segunda espécie é também me beschränken, que eu não sei o que quer dizer, tem que procurar no alemão, limitar-me, restringir o alcance de minha abordagem, pois há a outra, a identificação da primeira espécie, aquela singularmente ambivalente que se faz sobre o fundo da imagem da devoração assimilante. É que relação, e que relação tem ela com a terceira identificação, que é a histérica, que é o que eu estava falando. Aquela que começa imediatamente depois desse ponto, que designo num parágrafo freudiano a identificação com o outro letra pequena, semelhante, por intermédio do desejo, a identificação que conhecemos bem, que é histérica. Eu resumi tudo para vocês, mas ele está falando exatamente o que eu falei. Mas, óbvio que com muito mais verve, mas justamente que lhes ensinei que não se podia distinguir bem,
que, a partir do momento em que se tem estruturado o desejo como supondo em sua subjacência exatamente, no mínimo, toda a articulação que temos dado das relações do sujeito precisamente com a cadeia significante, já que essa relação modifica profundamente a estrutura de toda a relação do sujeito com cada uma de suas necessidades. O que ele está falando aqui da cadeia significante é exatamente essa que passa por esses inúmeros traços que constituem o ideal do eu. O ideal do eu não é um traço só, é uma série, né? Aí, mais à frente, ele vai falar da função da linguagem e tudo mais. Aí, isso aqui que eu acabei de ler para vocês é a página 68 e 69, lição de 13 de dezembro de 61. Aí, depois, na lição de 10 de janeiro de 62, na página 109, ele vai falar de uma forma muito bacana, que eu sugiro que vocês leiam, que ele vai trabalhar a questão do penso logo sou. E aí ele vai falar um negócio muito bacana a propósito desse que a gente está aqui quebrando cabeça. Batendo cabeça, melhor dizendo. Aí ele diz assim: se vemos que alguma coisa na apreensão cartesiana, que termina certamente em sua enunciação, em dois níveis diferentes, já que também há alguma coisa que não pode ir mais longe que isso que é inscrito aqui, e é preciso que ele faça intervir algo que vem não da pura elaboração, sobre o que eu me posso fundar. Porque ele estava discutindo antes, né, a questão do limite, né, onde você, quando se afirma penso, logo sou, né? Esse logo sou, ele só se afirma nesse penso, né? Aí ele se pergunta onde está o limite disso. Por isso que ele está colocando aqui. Aí ele coloca assim: o que é confiável? Aí ele diz: ele vai ser levado, como todo mundo, a tentar se desembaraçar com o que se vive no exterior, né? Mas na identificação que se faz com o traço unário. Ele volta à questão do traço. Aí ele diz: será que não há bastante disso para suportar esse ponto impensável e impossível do penso, ao menos sob sua forma de diferença radical? Se é por ele bota o número 1, que nós representamos esse penso, que, repito, na medida que ele só nos interessa porque tem relação com o que se dá na origem da nominação, já que é o que implica o nascimento do sujeito, o sujeito é o que se nomeia. Se nomear é, antes de tudo, algo que tem a ver com uma leitura do traço 1, designando a diferença absoluta. Podemos perguntar-nos como cifrar a espécie de, aí ele grifa, do sou, que aqui se constituiu alguma espécie retroativamente, simplesmente pela reprojeção do que se constitui como significado do penso. A saber, a mesma coisa, o desconhecido izinho, que ele está se referindo à imagem, idiá, né, do que está na origem sob a forma do sujeito. Tereza, o existir, talvez aí, o santome, seria, talvez, fazer existir esse traço unário, de alguma maneira, de uma... O existir tem a ver com isso. Você não chega àquilo que te institui, não o que te constitui, que te institui no campo. Nessa leitura, eu estou colocando o traço unário na primeira identificação. O traço unário, ele é retroativo à primeira identificação. Portanto,
ele é duplo. E aí faz sentido essa questão do enxame de traços, né? Mas isso faz uma unidade. Isso faz uma unidade. As 3 identificações constituem um. Só que as 3 identificações, a gente está falando aqui didaticamente, dividindo didaticamente, mas elas já estão uma unidade. Só há sujeito, né? Quando S barrado, pulsão de A, na terceira. Até ali você não tem sujeito. Eu tenho pensado Posso na falar minha um análise. pouquinho? Pode, Sandra. Eu tenho pensado na minha análise pessoal o sujeito como um terceiro lugar para além do eu e do si mesmo. Tenho Sim, pensado nisso. ok. Acontece que eu penso, logo sou, implica no recalque, Exato. implica Exato. numa perda original que ocorreu Isso. lá no narcisismo. E quando narcisismo o nome do primário é pai, perdido. isso, que aconteceu lá na primeira identificação, no lugar da falta real, e aí na passagem da primeira para a segunda, que entra a questão do traço nário, do nome Isso. do Que é pai, retroativo. A primeira, o traço que se coloca a na primeira, segunda, retroage. e que inclui daí aí forma o campo da alteridade, que é o S1, o S2, o S barrado e o A. Exato. Sendo que Aula do Antônio Sérgio Mendonça. Me aprendi isso com ele. eu dei isso muito bem na aula do curso de introdução ano passado, na aula sobre a neurose obsessiva, que eu falei sobre as identificações. Então, a identificação ao simbólico do outro real, que é o S1, possibilita o acesso ao desejo que está em S2. através de Está na S2. terceira, que é a histérica. Porque quando você retroage para a primeira, você já cai na outra. Exato. Mas você tem que ter, na primeira, esse lugar, porque é o lugar que permite, se você não tem, que é o que acontece na psicose, você retroage, né? E você cai no corpo morcelê. Porque antes da primeira é cor morcelê. Exato. Sandra, você pensa que é esse narcisismo que leva à refeição totêmica? A refeição totêmica que eu achei interessante tu colocar. Está aqui na nota. Isso é lá no Totem e Tabu do Freud, tá? E é a questão do assassinato do pai da horda primitiva, que é um que é o assassinato da coisa. Isso, que é equivalente à coisa. Então, no momento que a coisa é assassinada, aí também o falo cria-se a falta real. E aí entra a primeira identificação simbólica. E na psicose não segue, ela fica lá, no assassinato da coisa, no corpo interessante, porque o assassinato principal gerado pelos irmãos, né, pelos filhos. Então, há algo aí que, em vez do fratricídio, escolhem-se pelo parricídio. Há algo aí nessa lógica que vai faltar justamente a identificação, né? Porque cada um come uma parte, né? Enfim, desse pai ideal. Mas o que vai possibilitar também, Felipe, a entrada do pai simbólico, porque o pai simbólico vem no lugar do pai morto, do pai assassinado. Essa que é a questão. Agora, o simbólico é o pai morto. Só continuando aqui, só para falar que essa lição de 10 de janeiro ela é muito importante, porque, viu, João Paulo, também? Porque ele vai trabalhar aqui a questão da raiz quadrada, do número de ouro. Ele vai trabalhar isso, vai trabalhar o número complexo. Então, aí fica claro a questão da raiz quadrada de -1. Exatamente o que você estava falando. Essa aula ela é super importante, que ele vai falar do valor imaginário, tudo isso. Né? Enfim. Mas não seria o caso de nós voltarmos à questão da função paterna e a sua ligação com a lei? Sim. Porque tem tudo a ver. Vocês estão falando aí de Totem e Tabu, só que Lacan ultrapassa essa concepção
da lei, da relação do pai com a lei. Se vocês me permitirem, eu posso ler aqui uma passagenzinha do texto que eu gosto muito, da Colette Soler, que fala sobre isso. E ela diz assim: a lei da limitação de gozo é gerada pelo S1. Uhum. É o nome do pai. Sim. Ela diz que Lacan teve êxito em distinguir a lei de limitação do gozo e a função paterna. Isso aqui é muito novo para mim, inclusive, né? Porque eu pensava diferente antes. Ela diz assim: a lei da limitação do gozo é gerada pelo S1. Se diz lei porque ela se impõe a todo sujeito que entra na linguagem. Não é uma lei social, viu, Felipe? Não é uma lei social. Não é uma lei da civilização nem do regime patriarcal. É uma lei da estrutura. Uhum. A tese é precisamente formulada no Seminário Avesso da Psicanálise, quando ele diz que o significante mestre determina a castração. Isso não é o pai que determina a castração, isso é novo para mim. Não é o pai que determina a castração, mas sim o significante mestre. Para dizer a verdade, a tese já está presente na subversão do sujeito. E aqui ele fala uma coisa preciosa que eu acho que ela me ajudou a esclarecer. Lacan vai dizer, coloca em subversão do sujeito a questão do Édipo, dizendo que o Édipo é um mito, né, tal como o mito da Bíblia, mas que a castração não é um mito. A castração é uma experiência real, né? O Édipo é um mito, mas o que não é um mito é a castração, já é a tese que a castração não é produzida pela ordem paterna, ela é produzida estruturalmente pela linguagem, isso que a Teresa falou aí. Agora, uma outra coisa interessante dessa passagem aqui que ela faz, quanto à função do pai em Lacan, o pai não é o interditor. O pai é aquele que encarna uma solução de desejo possível com a lei de limitação de gozo. Eu achei isso precioso como roteiro para a gente repensar a questão de como é que Lacan lê a questão do pai, como é que Lacan ultrapassa a questão do Édipo. Tanto é que ele coloca na metáfora paterna, o final da fórmula é nome do pai grandioso sobre falo, né? É justamente Exatamente. isso, porque essa sobreposição não seria o caso, mas essa eleição, não é, ela não é feita, como você falou, com a figura mítico-narrativa do pai, etc. e tal, mas ela é feita com um lugar, né? O lugar em relação do lugar com o falo. Né? Então, Sim. João, aí eu pensei uma coisa. O nome do pai não é, eu pensei isso, não sei se está correto. O nome do pai não é metáfora paterna, né? Não é. As partes. O Santome, ele veio como possibilidade, acho que é aí que entra, como o quarto laço, né? Que de fato vai estruturar os outros três. E aí, nesse lugar, pode ter o nome do pai, mas não somente o nome do pai. Eu acho que isso é importante, principalmente para a clínica. Porque a gente pega do seminário pai 5 é na e lógica vai para o neurótica. 24, né? Esse é o problema. Né? O nome do pai é na lógica neurótica. Mas se a gente pensa a clínica psicanalítica para além da neurose, né, enfim, para a existência, eu acho que talvez seja aí também de onde eu parto, pensando nesse complexo todo, de uma. Primeiro, da diferenciação do nome do pai de uma metáfora paterna, né? Que aí a gente vai falar do delírio Phil, como uma só colocar uma possibilidade. questão que, para mim, o movimento essencial da fórmula da metáfora paterna não é o nome do pai, é o desejo da mãe. Claro, Tanto é que metáfora paterna é desejo de mãe sob o nome do pai.
Gente, Ao contrário, ao contrário. Nome do pai sobre o desejo da mãe sobre o X. Exatamente. É o O nome contrário. do pai tem no lugar do Aí desejo. já está o Édipo, aí já está instaurado o Édipo. Mas o movimento interessante é o movimento da contraposição do nome do pai com o desejo materno. Quer dizer, o que o Felipe falou está totalmente certo. O nome do pai não é a metáfora paterna. Não Muito é. pelo Não. contrário, não, não é nome do mesmo. nome do pai é a resposta metafórica, Exato, a objeção, a resposta. Exato. do desejo da mãe, que não há. por- O desejo da mãe Faz é parte. interdito, impossível para o sujeito. Eu Né? diria que o Santome é essa substituição, não somente, enfim, o nome do pai, porque isso abre, inclusive, O unicamente Santome é nome o nome do pai sobre X, né? que tem a ver, é a resposta metafórica. O outro sobre o falo. O nome do pai é outro sobre o falo. É isso que quer dizer o nome do pai. Porque se a gente A grande sobre o falo fi grande. se a gente pensa até para outras estruturas, né? Eu acho que é justamente aí esse ponto de discernimento, de distinção para se pensar, né? De que maneira o real vai se fazer representar por uma metáfora, pelo santome, que aí pode ser uma metáfora, que depois vai ser numa determinada clínica, digamos assim, ou existência, o nome do pai, ou não, até a gente pensando a questão do eu real, que pode vir também dessa maneira, nesse Olha, lugar. Felipe, eu entendo o nome do pai, né, como aquilo que está implícito no santome. O santome diz respeito a essa função, não a um significante, mas a função que ele coloca em movimento. Por quê? Porque como o santome, enquanto tal, é a presença, né? Melhor dizendo, é a presença do desejo do outro, né? Recoberto pelo desejo do sujeito. Porque quando o Lacan diz o desejo é o desejo do outro, é essa a lógica, né? Enquanto o sujeito ainda não se destacou dessa posição de submetimento, né? A condição de ser objeto no fantasma do outro. Mas justamente o que a análise permite a um sujeito é extrair-se deste lugar de ser mero objeto do fantasma do outro, ou seja, de ter que responder e repetir sempre a mesma coisa, porque ele nada pode dizer do seu desejo. Né? Você não vai dizer o desejo enquanto uma coisa toda, porque ele não é dizível. Mas você pode, sim, circunscrever algo do seu desejo para o seu gozo. Poder prescindir do pai, que é o que Lacan diz. Servindo-se dele. Isso é no final da análise. Exatamente. É como eu entendo Santome. Né? Esse S de abarrado, eu entendo assim. Furo no campo do outro, que, portanto, se coloca também como furo para mim, o que não me impede de desejar. É que castração é não há saber possível sobre o gozo real. Porque Exatamente. é real. O que não impede de se gozar. Você pode gozar sobre certas coisas. E a pergunta que eu faço para a Sandra é se esse gozo real que você está falando aí seria o famoso gozo outro, que está lá na forma da sexuação. O gozo outro não castrado. O gozo da mulher. O gozo outro. O gozo da mulher. Porque a gente não pode esquecer, só um instantinho, a gente não pode esquecer que o desejo, né, é aquilo que, de alguma maneira, se coloca entre duas demandas. A demanda do outro e a demanda do sujeito.
não pode ser dito. É o que está entre duas demandas e que não se pode dizer, não é dizível, que é a frase que está lá no Leturdi, né? Você pode dizer muitas coisas, mas algo fica por se dizer, que tem a ver com esse gozo real, justamente. E com o falo impossível, e com a coisa perdida. Sim. É por isso que eu estou convencido de que a questão do superior é pulsional, meramente pulsional, que não passa pelo Édipo. Não tem nada a ver com a função paterna o superior. O superior, a essência dele, porque Porque a dimensão do ideal do eu é uma dimensão que passa pelo Édipo, se constitui no Édipo. Mas o que escapa disso é o que sobra, o que não se metaboliza no Édipo. É o superego arcaico. Exatamente, e que tem a ver com a herança do isso, a herança da pulsão. Por isso é que é gozo. passa Ô, Sibil, nesse sentido, então, não cede, né? Esse superior não cede. Não, absolutamente. É uma lei insensata, cruel, devastadora para o sujeito, o superior. E isso na clínica dos obsessivos acontece muito. Agora, acontece muito mais na melancolia. Não sei se vocês já atenderam casos de melancolia verdadeira. Já estou atendendo uma melancolia num garoto de 22 anos. Ai, gente, é tão ruim atender melancólico. É de tal forma a incidência cruel do superior na melancolia que o eu desaparece, ele é destituído completamente. O sujeito, ele vive... a Soler fala que o objeto do superior é um objeto causa de tormenta. Objeto causa de tormenta. É o objeto A causa de tormenta, e não o objeto A causa de desejo. Daí essa questão do amor que entra aí como, digamos, para condescender, para permitir que o gozo condescenda ao desejo. Essa é a teoria lacaniana do além do Édipo, a meu ver. Não sei se vocês concordam. O Antônio Carlos aqui, Simil, ele vai associar, talvez, o real a justamente esses impulsos não eróticos, que eu achei interessante pelo que você falou dessa questão do supereu, que não atravessou o Édipo, ou seja, ele está dessexuado. Exatamente, né? exatamente. Então, e aí é o Lacan no Seminário 11, que o Antônio Carlos trouxe no texto, tá? Aí eu coloquei. O real está para além do automaton, do retorno, da volta da insistência, dos signos aos quais nos vemos comandados. Exatamente. O real está no nível da compulsão à repetição, não está no automaton. O real é o que vige sempre por trás do automaton. O real não se distinguiria por sua separação do campo do princípio do prazer, por sua dessexuação. Lá no ato analítico, a gente viu sobre a dessexuação da verdade, né? A gente leu isso lá no início lá do ato analítico também. Então, assim, seria isso a direção de uma cura, a dessexuação da verdade, a dessexuação desse supereu, isso que está para além. Que Deus o ouça, que Deus o ouça, porque se for isso, vai ser bom demais para mim. Você está curado? A última coisa de que um neurótico obsessivo se livra, numa análise, é o do superior dele. Não, se livrar no sentido de... Porque o superior não tem cura, como a angústia não tem. Mas ele pode ser amenizado. E aí entra a figura, digamos, quase que transcendente do amor. De um amor transcendente, quase místico.
tem Você a ver com a sabe, sublimação. você sabe, Simil, que na matemática existem os números transfinitos, que é Isso. essa cardinalidade que ultrapassa, isso é comprovado, mas até Uhum. hoje não se comprovou a continuidade. Não, isso é impossível. Até hoje, isso está em aberto para a matemática também. De que, Uhum. apesar desse transfinito que tem uma cardinalidade sobre outros conjuntos, ele não é contínuo. Isso eu acho rico e interessante. Mas e os transfinitos foram descobertos contemporâneos a Lacan, comprovados, né? Então, assim, Freud não tinha Foi homeostase. Cantor, né? Cantor. É, Cantor, exatamente. Freud não tinha homeostase, Lacan pôde contar com a homeostase e já com a verificação desse conjunto de números transfinitos, mas a continuidade ainda, isso faz algum lugar em mim assim para pensar. O que que Ainda você está chamando de é, continuidade aí? O que que você porque está chamando de continuidade? a gente pensa nesse fazer um, é aí que eu volto, talvez, né? Assim, Nesse sim. fazer um, nisso que liga, na fusão. E isso Mas, nunca foi. mas como é que você pensa, como é que você coloca aí, Felipe, no seu raciocínio, a experiência clínica da criança na experiência do transitivismo? Não estou falando de simbiose, não. Estou falando de transitivismo, em que a criança não sabe, com relação ao outro, né? O outro semelhante, ela não sabe quem é ela ou quem é o outro. Isso é do desenvolvimento de toda criança. Como é que você acha que isso aí tem a ver com a descontinuidade? Eu acho que isso ocorre justamente por isso, Simil. Eu penso que em algum momento essas marcas, né, no trabalho da Letra Revivida essa semana, talvez, a gente até pensando um pouco, retomando ele aqui, eu penso que a criança, ele vai falar nesse trabalho que eu estou citando aqui, da nuvem. Então, para a gente pensar, ele vai dizer que a nuvem é estruturalmente sem forma. E nós vamos, de alguma maneira, dando forma à nuvem. E aí Sim. o Regis Michel, que vai trazendo a dimensão do trauma, diz que é através dos traumas, dessas marcas, que o que é sem forma não quer dizer que seja contínuo, mas quando a gente pensa na nuvem, a gente vê várias nuvens aglomeradas, né? Tem também essa coisa opaca, tem também essa coisa enigmática. Mas é justamente a voz que está ali em todos os tempos e o olhar, né? Ele vai falar de uma outra obra de arte ali que é a máscara, né? O olhar e a máscara que vai dando forma ao que antes é nuvem. Então, eu acho que é esse processo que vai cernindo e que vai trazendo essa verificação da não continuidade, mas que já estava lá, só que não tinha forma, era Você acha opaco. que a máscara tem essa função, então, A de máscara já é um unir. primeiro momento dessa função. Quando Primeiro, você fala de máscara, eu penso da mascarada da histérica. sim, É a a mesma máscara. coisa? O Alush vai dizer que o nome do pai é a máscara da psicanálise para lidar com o que é o divino, digamos, ou inconsciente, né? Sim, mas é no sentido do Samblan, para Sim. Luche. O nome do pai o pai é um Samblan, ao contrário da mãe, que não é Samblan. Então, Simil, eu penso nisso. E assim, eu falei no último encontro sobre a diferença aí também, que aí não é contínuo, entre o saber e o conhecimento, o que é Uhum. perceptível, né? Sim, sim. Eu até falei, brincando, brinco de novo, enfim, com a criança, ela sabe que quando ela pergunta para o pai e para a mãe de onde ela vem, por melhor que seja a resposta, ela vai saber que aquela resposta não é completa. Cria-se aí já um enigma. E ela não precisa conhecer sobre. Então, cria aí também uma não continuidade.
E a gente é interessante que a gente já pensou isso aqui também ano passado, no na diferença que o Freud traz é, entre o saber leigo e o saber próprio. Lembra que a gente conversou sobre isso, de como vai a histérica, principalmente? A gente trouxe exatamente isso. Como que a histeria, na época do Freud, que não é a mesma hoje, pelo menos a apresentação, né, não é a mesma hoje, como que o Freud percebeu isso, como que o saber leigo sobre uma crise convulsiva trazia no corpo da histérica uma mímica, né, reflexo de sua angústia e de seu sofrimento. Mas que, se você fosse observar atentamente aquela mímica, você, clinicamente, saberia que não era uma crise convulsiva, uma paralisia. Por quê? Esse foi o grande dilema dos neurologistas, né? Isso que intrigava. As paralisias não correspondiam à anatomia. E aí, Exatamente. mas correspondiam à fantasia do que era uma paralisia. Isso é muito bonito, porque eu acho que fala exatamente disso que a gente está conversando de novo, dessa distinção entre um saber e o conhecimento, de que Sim. não é contínuo, há uma ruptura aí, né? Há uma ruptura Agora, aí. tem uma coisa que eu quero acrescentar ao seu raciocínio, Felipe, que é a noção de saber textual de Lacan, né? Que está na primeira versão da proposição. Ele faz uma diferença entre o saber textual e o saber referencial. Que o saber referencial pode se confundir com o conhecimento. Sim, Porque muitas pessoas leem psicanálise, sabem psicanálise, sabem a teoria analítica, mas esse saber não corresponde à legitimidade do saber do inconsciente, que só pode ser adquirida numa análise. O saber textual é o legítimo saber da psicanálise. É aquele que você conquista numa análise. Não é à toa que o Freud colocou como um dos pilares da formação do analista a análise pessoal. Não há possibilidade do sujeito praticar análise, psicanálise, sem fazer análise. Então, o saber que está em questão aí é o saber textual. Eu gosto muito desse conceito. Ele me ajuda muito a compreender, por exemplo, digamos, o ensino da psicanálise, né? A transmissão da psicanálise, que é a partir de. E a leitura que nós fazemos muitas vezes dos seminários, principalmente pessoas iniciantes, elas leem a teoria, compreendem muita coisa da teoria, mas fica um saber vazio. Não sei se isso tem a ver, se isso ajuda também no seu raciocínio aí, dessa questão da continuidade e da descontinuidade. Ana levantou a mão várias vezes. Cadê? Quem foi? Ana Amélia. Então fala, Ana. Seu microfone está fechado. Não, então. Gente, já passou tanto, tanto, tanto que eu não tenho muito o que falar, não. Só que, bem lá no livro da Marta Herrera, fica tão claro, né, do supereu como esse herdeiro do complexo de Édipo, aí pensando uma equação de divisão mesmo, né, na verdade, é o que seria, o que não passa pela equação edípica, né, que seria o resto. E, mas acho que agora já até esqueci, era meio isso, mas assim, enfim. Alguém mais, gente? Bom, enquanto ninguém, eu recuperei aqui, que eu falei de uma obra de arte, e aí eu vou reproduzir aqui, eu vou encerrar esse compartilhamento rapidinho e vou trazer aqui a outra, o outro que eu acabei citando.
Cadê? Ué. Só um pouquinho, Felipe, a próxima reunião nós vamos continuar no texto do Antônio Carlos, né? Porque eu vou ter que sair um pouco mais cedo agora. Eu penso, Simil, que a gente pode caminhar e pensar, porque a gente está caminhando exatamente, talvez, para a conclusão do texto, que ele traz a dimensão que ele vai falar desse gozo não todo, né? Que eu acho Sim, que é aí que a gente está caminhando a princípio, não? sim, tá legal. Tenho pensado por aí. É a pergunta que eu fiz para a Sandra, né? Isso. Deixa eu dar um pause aqui. Foi. Aqui. Tem esse vídeo. Isso aqui fez parte, gente, de uma conferência do Regis Michel na segunda ciranda de psicanálise e arte, promovida pela Escola Lacaniana em 2002. E Regis Michel, na época, era curador do Louvre e um leitor de Lacan também. Não sei se ele era psicanalista, chegou a ser psicanalista, mas fazia essa articulação. E aí ele vem fazendo o que ele diz que a anamnese que ele faz dessas 3 obras de artes, né? Uma é da Gillian Wearing, que chama Masks, que ele coloca pessoas colocadas com uma máscara, apenas com um olho, falando, essa artista faz isso, né? Ela faz 8 pessoas que, usando uma máscara, apenas podendo ver o olho, uma máscara, nem sei o que é máscara, mas uma máscara meio grosseira, e falando de traumas, né? Então, essas pessoas vão relatar os seus traumas usando a máscara, permanecendo só o olhar, né? E aí ele até traz esse contemporâneo 2 coisas, por exemplo. Ele traz tanto, primeiro já é uma artista, né? É uma mulher tendo sua obra de arte exposta no museu. Isso é muito recente. As mulheres só começam a ter suas obras de arte expostas no museu a partir do século passado. Antes não tinham, né? Segundo, que ele vai dizer que a pintura, hoje em dia, ela virou uma arte fetichista, com tantos rituais e dogmas. O pintor, hoje, ele faz dos seus ritos um fetiche. E aí ele vai dizer que a verdadeira obra de arte no contemporâneo hoje é pela via do vídeo, que é essa ferramenta em que a gente tem consumido mesmo, né? Enfim. E aí ele traz primeiro isso para recortar o olhar, e vai trazer isso de pessoas que, através de uma máscara e falando para esse olho, que é a câmera, né, esse olho maquínico, que aí ele vai associar o Foucault a esse olho panóptico, essa ideia do panóptico no nosso contemporâneo, mas que, se garantindo, e a mudança do público e privado, que as pessoas, olhando para esse alguém, que é a câmera, que na verdade é todo mundo e ninguém, e garantindo o anonimato, conseguem falar de seus traumas. E o espectador, ele vai dizer que isso é o início de um primeiro tempo de uma análise. Ele vai fazendo esse recorte. Num segundo tempo de análise, ele vem trazendo, já ali, continuando o que esse, não mais a máscara em si, escancarada e só o recorte do olhar, mas aí trazendo o discurso de mães modernas. Então, aí ele traz uma outra obra de arte, também em vídeo, chamada Forever. Essas obras de arte, elas não estão em domínio público, por isso que eu não estou colocando aqui. Tá? Ele apresentou lá na hora, depois eu posso passar onde é que elas se encontram, e até alguma alusão sobre elas. E aí, enfim, no segundo tempo de análise, ele vai trazer o discurso. E aí ele traz essa obra de arte de uma francesa chamada Sylvie Blocher, que traz mães falando sobre seus filhos. Então, coloca uma mulher sentada, um filho em pé, e essas mães falando, e são sempre narrativas monotonais. E aí ele vem criticar esse papel que se passa por muitas mães que cumpriram a máscara social da maternidade, não necessariamente passando pelo desejo
enfim, né? Mas que não deixa de se articular. Então, ele traz isso, e é interessante, né? A gente pensa nessa mãe cuidadosa, da prosódia, enfim, muito a partir também do século passado. O primeiro conto infantil que mostra uma mãe preocupada com seu filho, de verdade, é Dumbo. É a mamãe elefante que se desespera ao ter seu filho apartado dela. Até a modernidade, não existia essa mãe moderna, amorosa, enfim, essa função toda que a gente pensa como hoje, né? E aí, no terceiro, e aí ele vai falar dessa voz constituindo os sujeitos do contemporâneo. Então, traz a máscara, o recorte do olhar, depois traz o recorte desse discurso e dessa voz que está sempre lá, e o tom dessa voz que não é sem o social também, e isso como isso vem chegar no nosso contemporâneo, e aí no último tempo de uma análise, e aí é o caminho inverso, porque os tempos de uma análise a gente acaba chegando onde a gente imagina ou pensa a nosso início a nossa origem, né, da nossa constituição subjetiva, que ele chega nesse vídeo. Já está sendo compartilhada a tela aí com vocês ou não? Já? Eu vou dar aqui o play, ver se vai o som e a imagem ao mesmo tempo, por favor. Aí ele traz o recorte dessa última obra de arte, que se chama, inclusive, Oriental Elegy, e é curioso, porque hoje uma pessoa que eu estava atendendo um pouquinho antes de começar aqui, de uma melancolia, ela fala exatamente da elegia, e que são esses versos pentâmetros, hexâmetros, com tom tristes, que vão fazer menção honrosa de maneira entristecida ao luto de alguém, né? E aí ele traz essa obra e aí, enfim, vamos ver se aparece. É uma obra do Sukhorov, é um cineasta russo, em que ele, nos livros, nos filmes dele, ele sempre traz uma ideia de que a vida é como um sonho. Sendo que o que resta no desamparo e de perceber essa descontinuidade. Ela não está o tempo todo comigo. Если эта душа отозвалась, значит, меня ждут и другие. Душа любит человека. Eu pulei aqui um pouquinho, que é exatamente essa parte, que vai falar da nuvem, o que vai acontecendo. E isso de chegar a uma não forma, ou uma ressexuação, na verdade, entre próprios desse superior estrutural. Felipe, a imagem parece que está parada, não move. Mas é um pouco isso mesmo, ela também é parada, está mostrando umas nuvens agora, um filme antigo, de 1940, acho que é isso. Não sei se vocês vão conseguir ver. Depois eu passo o link para vocês também. Ele vai falar dessa nuvem. Não vai embora, me ajude.
ele vem trazendo, e essas memórias são similares à maneira como esse cineasta acaba trazendo essa questão da nuvem, imagens que se apagam e aparecem, uma hora uma mão, uma hora uma face, a voz lá no fundo, essa música fúnebre o tempo todo. Ele vem dizer disso como o início da nossa constituição subjetiva e uma anamnese também na transferência analítica que vai se dando ao longo do falar e dos sonhos. Né? Fala o tempo todo que a vida é como um sonho. Acho que era um pouco isso, não sei se eu consegui transmitir aqui um pouco disso. Diz que acontece, é difícil transmitir o que acontece numa análise. E acho que é por aí, acho que é por aí. Mais comentários ou perguntas, enfim, ou dúvidas, ou só comentários mesmo, sem problema. Felipe, eu gostaria desse texto que vocês puseram aí, que foi passando, mas não estava conectado com a fala. É Miriam que está falando. Miriam Nogueira. O texto que eu fui passando aqui, Miriam, Sim. tá, não, ele estava no grupo, eu vou mandar lá no grupo de novo, não tem problema. Tá A bem? gente tem acesso a ele para ler depois com calma? Tem, né? Tem. Vou Tá passar lá no bom. ele em PDF, e aí vocês podem ler. Vocês podem ler. A Eu aposta quero. que a gente vai continuar no texto, na verdade, é a conclusão do texto, porque ele traz a possibilidade do que fazer, de como existir, que é o desafio, na verdade, exatamente após, digamos, chegar nisso que resta, né? Ele fala lá no texto, esse algo que resta. Esse algo que resta, assim como mais ou menos o que esse filme tentou, de alguma maneira, eu tentei mostrar para vocês. O que fazer é existir a partir disso que resta. Enfim, e aí a gente vai conversar mais na próxima. Tem bastante gente saindo aí, enfim. É isso. Obrigado, gente. Até daqui 2 semanas. Nos vemos. Um ótimo final de semana para vocês. Felipe, mas tem a Semana Santa, como é que ficou isso, hein? Fiquei um pouco na dúvida. Eu vou confirmar, mas de uma outra vez que a gente ficou tentando adaptar os feriados, vou confirmar. Isso acabou não funcionando, porque acaba mexendo na agenda de todo mundo. Então, eu vou confirmar com a nossa diretora não, secretária de ensino, a Flávia, se a Como é que vai gente ficar, né? a gente vai manter o nosso daqui 2 semanas, e aí o grupo do passador acaba não tendo o encontro deles, ou não. Ou se aí o grupo do passador passa para o dia 25 e o nosso para o seguinte, porque a gente sempre intercala, tá bem? Sim, Mas tá aí eu ótimo. confirmo com a Flávia, e aí eu coloco no grupo também, para a gente confirmar se a gente vai se ver daqui 2 semanas ou daqui 3, tá bem? Tá ótimo. Tá. Obrigado, Felipe. Tchau, Gente. pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Ótimo final de semana. Obrigada.